então mais um dia de estudo do Gênesis bíblico e hoje nós vamos fazer uma revisão, continuar a revisão do capítulo 3 e, se der tempo, imagino que sim, a gente começar também a revisão do capítulo 4. Nós cumprimentamos todos os presentes e aqueles também que nos verão aí pelo canal do YouTube da Casa do Caminho. Para iniciar o nosso estudo, então, a nossa irmã Dona Silvia fará a prece inicial por todos nós. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão querido, que nos ilumina o nosso caminho, com sua sabedoria, com seus ensinamentos. Que nós possamos, Senhor, nesta tarde, fazer um bom proveito desse estudo, aprender e colocar em prática na nossa vida, na vida do nosso próximo. A espiritualidade amiga nos ajuda a ter um bom entendimento desse estudo. Que assim seja. Que assim seja. Semana passada, então, pessoal, nós iniciamos a revisão do capítulo 3. O capítulo 3 ele é bem amplo. Ele geralmente demanda um pouco mais de tempo mesmo, porque ele traz para nós a genealogia do mal, ou seja, como que o mal surge na Terra. E aí a gente faz, então, uma abordagem explicando, né, como que o mal chega até nós, classificar, né, isso nós vimos na semana passada, e nós finalizamos a semana passada trazendo uma definição de mal de acordo com a doutrina espírita, com algumas questões do livro dos Espíritos. Eu vou passar bem rapidamente aqui o que a gente viu na semana passada, só para a gente continuar. A primeira parte, então, foi aquele diálogo famoso da serpente com Eva. Nós discutimos a simbologia da serpente, nós vimos que ela tenta, Eva, né, ela faz uma proposta aqui para Eva, faz uma pergunta, na verdade, contrária à lei de Deus, né, que a lei de Deus, o que Deus passou para Adão e Eva foi que poderiam comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vimos que a Eva tinha conhecimento dessa lei, né, porque ela corrige aqui a pergunta, né, e depois ela fala que do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus que não, né, nem nele tocareis para que não morrais. Só que aqui mostra ainda que Eva não tinha um conhecimento pleno, ou ela não foi muito precisa aqui na informação, porque no meio do jardim também tem a árvore da vida, né? Então, da árvore da vida devemos comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal não. E aí então mostra para nós, né, um sentimento ainda impuro, um sentimento vacilante, e nesse sentido a Eva sucumbe depois, né, à tentação. Simbologia da serpente, nós passamos ela mostrando em algumas culturas, e também falando da Gênese, que traz para nós no capítulo 11, bem interessante sobre o que a serpente significa do ponto de vista da doutrina espírita. E aí acaba que a Eva então sucumbe, né? Ainda não tinha esse nome, a mulher, né? Então a mulher que representa sentimento, ela sucumbe à tentação que a serpente provoca, come do fruto proibido e o marido também acaba comendo. O homem aqui no caso representando a razão. Isso mostra para nós um ser humano então no início da sua jornada, quando ele já tem conhecimento da lei de Deus, mas escolhe fazer diferente, fazer o mal. E aí, o mal chega até nós, então, principalmente pela via do sentimento, porque o nosso sentimento ainda é impuro, então é por isso que a serpente chega primeiro na mulher, e depois o mal, né, a mulher come do fruto, e oferece para o homem, que simboliza a razão, e essa razão não barra ali o pecado. Pelo contrário, concorda com o pecado
Então nós temos o ser humano aí com, né, o homem e a mulher nessa passagem representando então o ser humano ainda com um sentimento impuro e a razão inoperante, né? E aí, ó, o mal ele só se concretiza aqui com essa figura, né, de que os olhos de ambos foram abertos, conheceram que estavam nus e se vestiram. O mal só se concretiza depois que o homem também come do fruto, mostrando para nós aqui, né, uma atuação mesmo conjunta do homem e da mulher, que deveriam ser uma só carne e um só, né, uma só carne, igual é falado para nós no capítulo 2 que nós já passamos. Então mostra uma decisão que em conjunto. Isso é nossa razão e sentimento. O mal, então, grande maioria das vezes, nos ataca através do sentimento, as tentações. A gente concorda com aquilo e já começa a pensar em fazer, surge a possibilidade. Se a nossa razão é operante, ela barra esse mal, ela pensa nas consequências. Então a simbologia aqui do homem também comer do fruto significa uma razão que concorda com o sentimento impuro e aí o mal é praticado. Veja que só a mulher comendo fruto o mal ainda não era praticado. Ou seja, muitas vezes as tentações podem chegar até nós através do sentimento, mas cabe à nossa razão barrar, pensar, raciocinar nas consequências e nos fazer voltar para a lei de Deus. Aqui aconteceu o contrário, né? Houve uma concordância em fazer o mal. E aí nós fomos então para o livro dos Espíritos, que lá fala para nós, né, sobre a lei divina, que é a lei natural, é a lei de Deus, única, verdadeira para a felicidade do homem, indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. Essa lei de Deus é eterna, imutável, como o próprio Deus. E aí, questão 629 fala para nós sobre a moral. É a regra de bem proceder. É distinguir o bem do mal. E funda-se na observância da lei de Deus, que é a lei natural. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O mal, gente, quando nós praticamos, nós estamos visando só o nosso bem, e isso é egoísmo, né? Então está em desacordo com a lei de Deus. E Kardec pergunta como distinguir o bem do mal. O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, o mal, tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus e fazer o mal é infringir a lei de Deus, né? Então veja como que o Livro dos Espíritos deixa claro para nós que a lei de Deus, né, a lei natural, é a única verdadeira para a nossa felicidade. Aqui não tem o mal. Nós criamos o mal quando fazemos contrário à lei de Deus. Então, o Gênesis capítulo 3, ele traz a genealogia do mal, né? Ele mostra como que o mal surgiu e deixa, né, e concorda aqui com o Livro dos Espíritos, mostrando para nós que o mal ele surge mesmo depois que o homem e a mulher descumprem a lei de Deus. Então aí surge o mal, tá? Numa revisão geral, né, o que nós estamos vendo então? No capítulo 1, nós vimos a criação do universo, a criação do nosso planeta. A nossa abordagem, né, já falamos, ela é evolutiva e psicológica. Então, no primeiro capítulo, a gente vê os dias da criação e percebe nitidamente a evolução do princípio inteligente até chegar no homem. Quando esse princípio inteligente encarna no homem pela primeira vez, é o processo de humanização e esse princípio inteligente passa a ser chamado de espírito. No capítulo 2, detalhamos, né, a criação do homem e mais do que isso, né, depois do espírito,
do princípio inteligente transformado em espírito, no capítulo 2 nós vimos como que se dá a evolução do homem. E é principalmente através da reencarnação. Nós vimos lá no versículo 7, né, do capítulo 2, formou o Senhor Deus o ser humano do pó da terra, soprou nas narinas um sopro de vida, e o ser humano tornou-se um ser vivente, mostrando para nós a reencarnação, que é uma necessidade. A reencarnação é uma necessidade. São Luís fala isso para nós no item 25 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. A reencarnação é uma necessidade e ela se torna um castigo ou se torna dolorosa quando nós infringimos a lei de Deus. E o capítulo 2 termina, então, mostrando o homem num estado ainda de pureza, relacionado com um estado, né, que Deus o criou, falando para nós lá que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Essa nudez ali, esse contexto, mostra para nós o quê, então? A origem, né, como que o homem foi criado. Né? Não como. Como assim, no sentido de que em que estado, né? Tudo aquilo que é de Deus, o corpo e o espírito. Roupas, Deus nos dá o conhecimento, mas é a gente que faz. Então ali é a pureza. O homem nu é a pureza, é como Deus fez, tá? E homem e mulher nus e não se envergonhavam, porque não tinha maldade. Era até uma certa inocência. E traz para nós esse exemplo da nudez, porque a maioria dos nossos pecados e do mal, quando cometemos, é relacionado com a sexualidade. Não com a sexualidade, mas com deturpações, incompreensões e mau uso. Incompreensão e deturpação da sexualidade e mau uso da energia sexual. Então traz ali a figura do homem e da mulher nesse estado aí de nudez, no capítulo 2, sem se envergonhar, ou seja, um estado de pureza. Quando pratica-se o mal, né, aqui ó, é a representação do pecado. Conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quer dizer, sob aquele conjunto, corpo e espírito, que era divino, colocou um acessório humano, né? Então perdeu a pureza inicial, porque praticou o mal. Então nós vimos aqui, aí, né, o que a gente está vendo em termos de evolução? Como disse, evolução do princípio inteligente, a evolução do ser humano se dá através de reencarnações. Aqui, então, quando o ser humano pratica o mal, nós já entendemos o quê? O ser humano num estado de evolução que conhece a lei de Deus, mas que escolhe pela primeira vez, né, aqui está falando do pecado original, escolhe pela primeira vez fazer diferente da lei de Deus. Aí é o mal. Né? Então a gente opta por seguir um caminho diferente da lei natural, e aí automaticamente, praticando o mal, a gente impõe uma necessidade maior de reencarnações, né? Ou de vivência, ou de provas, melhor dizendo, né? De provas, porque talvez numa encarnação a gente consiga resolver, mas a tendência é de reencarnar mais vezes. Aí, conforme São Luís diz para nós, a reencarnação se torna um castigo, se torna dolorosa, porque a gente mesmo foi infeliz nas escolhas. Até aqui tudo tranquilo, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Posso comentar um negócio? Fala, dona Silvia. É que eu achei tão bonita essa parte que você fala aí da pureza, né, da nudez, e isso tudo é a nossa maldade. Eu lembrei de um negócio, eu lembrei de uma sala de parto, assim, lá dentro da sala de parto, que eu vi, eu assisti, é assim, ninguém está preocupado
preocupado com essa nudez, que a gente muitas vezes está preocupado, se você estiver em algum outro lugar, a pessoa está concentrada ali na vida que está vindo, né, na beleza da vida. Então, se é médico, se é médica, se eu não sei porque eu vi essa sala de parto em BH, aqui eu nunca tinha visto, não. E assim, é um entra e sai. Então, quando eles desconfiam que tem alguma coisa saindo meio fora do controle, então eles não ligam, entendeu? Então, a gente que está ali dentro, você não está preocupado com a nudez, você está preocupado com a vida. Então, você falando aí, eu lembrei, é tão bonito, né? Que é tudo tão natural. Eu pensei isso aqui agora. E é isso mesmo, né, dona Silvia? Parece que volta, né, assim, para um estado de bênção, né, que Deus... De criação, né? Veja, a gente falando aqui de criação, né, do espírito num estado de pureza, Deus criando, e uma criança nascendo, né, representa muito bem isso, porque ela nasce também nesse estado de pureza, né? Eu entendi que a senhora fala aí do momento ali, né, em que as pessoas estão mais preocupadas com a vida que está surgindo do que com as condições do momento. E muitas vezes, né, tem acompanhante também, não é só a equipe médica, né? Tem acompanhante, igual a senhora estava também, e acaba que não tem, né, essa preocupação aí de com a amostra, né, dos órgãos genitais ali, vamos dizer, né, porque está tendo um trabalho nobre, né, estão realizando um trabalho nobre, talvez o trabalho mais nobre que existe, né, dar à luz ali a um filho. Achei muito pertinente a comparação, dona Silvia. Vamos prosseguir então, gente. Hoje a gente continua, né, falando do capítulo 3. E olha só, depois de ter feito mal, então, vem a consequência. E aí a gente começa a analisar que consequência é essa. O que desenrola, né, depois do mal. Então, aqui, ó, começa a vir uma abordagem psicológica. Então, o nosso estudo passa a ser numa abordagem evolutiva e psicológica. Porque quando fala assim, ouviram a voz do Senhor Deus, nós já discutimos isso, né? As maneiras de se referir a Deus. Quando fala Senhor Deus, está se referindo a um Deus, né, com entendimento, de acordo com o entendimento humano. Né? Então eles ouviram a voz do Senhor Deus. Senhor, um pronome de tratamento humano, né? Então a voz do Senhor Deus. Isso aqui, gente, remete para nós, né, a um exame de consciência. É o Deus que fala na cabeça de cada um de nós. Né? É um Deus de acordo com o entendimento humano. Se a gente volta lá no capítulo 1 de Gênesis, quando tem os dias da criação, é falado assim, e disse Deus. Aí está falando para nós do Deus Criador. Né? Agora, Senhor Deus é a nossa concepção de Deus. Então, isso aqui é ouvir a voz da consciência. E tem vezes que fala só Senhor, que é a maneira que a gente enxerga Deus, que a gente personifica Deus. É a maneira mais básica que a gente enxerga Deus, né, como sendo aquele com figura humana mesmo. A gente imagina Deus tendo um corpo, nossa fisionomia, enfim. Então aqui Senhor Deus, né, o complemento Senhor Deus, é a maneira que a gente entende de Deus. Então isso aqui é um processo muito natural, e o capítulo 3 ele é um pouquinho mais demorado, porque ele volta muito para a nossa realidade,
que é o quê? Depois de praticar o mal, reconhecer o mal, começa um exame de consciência. Ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. Então, aqui é uma simbologia, né, de um Deus amoroso, um Deus delicado. Não é um Deus que castiga, um Deus malvado, né? É um Deus delicado. Essa brisa do jardim, né? Essa brisa da tarde e no jardim mostra para nós também a onipresença de Deus, tá, gente? O jardim, lembram, é o local onde o ser humano foi colocado para cuidar e guardar, para trabalhar, né? Esse jardim pode ser o nosso planeta Terra, inclusive, pode ser o universo, ou seja, é onde tem ali princípio inteligente e espírito evoluindo e trabalhando. Brisa, né, é vento, é um vento suave. Isso mostra, remete para nós também ao fluido cósmico que a gente está envolto nele, mas sem sentir, né? E a onipresença de Deus é através do fluido cósmico. Então nós estamos banhados por fluido cósmico em todo canto. O ar é uma manipulação do fluido cósmico. A nossa água material, né, é manipulação. Tudo é manipulação do fluido cósmico. E ele está em toda parte. Então brisa também, representando esse vento, né, é o quê? A gente não enxerga o vento, mas ele está em volta de nós. E Deus é assim. A gente ainda não enxerga Deus, mas ele está em volta de nós, né? Então aqui é a voz da consciência. E aí esconderam-se Adão, veja que aqui não fala homem, né? Homem e mulher viram, ambos, né? Aqui fala marido, tem outra hora que fala homem, aqui dá o nome, né? Esconderam-se Adão, ou seja, aqui é a identidade. Não é o personagem só Adão, mas é o espírito individual. Por quê? A consciência é individual. Aqui estava falando mulher e homem porque estava falando de uma maneira geral do mal. Aqui não. Consciência é algo individual. Então é o Adão, é o homem da terra, o homem material. O significado de Adão, homem da terra vermelha, né? E sua mulher. Aí veja, aqui já é o quê? Sentimento. Então, traduzindo, né? O espírito, o Adão, né? O homem, raciocinando o que a sua consciência estava dizendo. O espírito individual, né? O homem, o espírito individual pensando, né? Razão, em união com o sentimento, refletindo sobre o que a consciência estava dizendo. E eles escondem, né? Escondem da presença do Senhor Deus. Entre as árvores do jardim. Eu destaquei isso aqui porque, gente, o pecado que eles cometeram foi comer o quê? Um fruto de uma árvore que era proibido. E aqui eles escondem entre as árvores. E muitas vezes é assim, a gente pratica o mal e a gente quer esconder entre coisas semelhantes a esse mal praticado. Só que não é possível esconder de Deus. Primeiro, que ele é onipresente. E segundo, que ele está na nossa consciência. E aí continua. Ó. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Senhor Deus de novo. Consciência. Chamando de novo o espírito individual. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Quer dizer, depois que a gente pratica o mal, talvez numa atitude de vergonha, de remorso, a consciência pesando, a gente tenta esconder, mas a própria consciência chama e pergunta, cadê você? Foi responsável pelo ato. E aí?
E tem a resposta. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, é a própria consciência fazendo um exame, chamando o homem para a responsabilidade e o homem reconhecendo. A voz soando no jardim. E a nudez aqui, né, exatamente é o quê? É a demonstração de que o homem pecou, de que não era mais puro. E aí ele esconde. Né? Ele reconhece, então, escondi porque, né, estava escrito em mim que eu pequei. Né? Na verdade, isso vai ser depois, no 11 aqui. Aqui, né, estava nu, porque estava nu, mostrando, né, exatamente a consciência do pecado, que o estado de nudez, como nós falamos, é a pureza. Então, ouvir, né, viu, né, que Deus reconheceu, melhor dizendo, a lei de Deus, reconheceu que antes era no estado de pureza e que agora não era, e se esconde. Aí vem, ó, e Deus disse. Olha a diferença, gente. Aqui é Deus. Deus. Não é Senhor Deus. Deus diz: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Quando Deus ordena para não comer da árvore, gente, isso é o quê? Lei natural. Lei de Deus. Então, o chamativo aqui, ó, o vocativo aqui, né, é Deus. Porque está falando de lei natural, de lei de Deus. Ou seja, a consciência leva a reconhecer a lei de Deus. Onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Não está aqui, mas questão 621 do Livro dos Espíritos. Esses detalhezinhos, né, eles são muito interessantes porque dá para a gente uma visão muito bonita do Gênesis. Então disse Adão. Aí aqui já é o quê? O espírito, aí a individualidade. A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então o espírito, mesmo com a consciência falando e ele reconhecendo a lei de Deus, veja que o primeiro a pecar, né, gente? Isso é importante. O sentimento, né? A serpente vai na mulher. E através do sentimento começa o processo do pecado, que se concretiza depois que o homem também come. Mas a consciência, ela já volta, né? O processo de exame de consciência, remorso, arrependimento, começa, né, aqui com o homem. Veja, que foi a mulher que começou o problema todo lá, e aqui a consciência chama o homem. Por quê? Depois que a gente faz o mal, não é mais o sentimento que age, é a razão que age primeiro, e aí pode vir algum sentimento na gente, mas é a razão que escuta a consciência e começa a pensar sobre o mal. Então, aqui, depois desse exame de consciência, o homem, né, o espírito, a identidade, o espírito aqui, né, começa um processo que é muito comum, que é quando a gente faz o mal, a gente procurar responsáveis pelo mal que não sejam nós mesmos. Tem duas vertentes aqui. A primeira é essa, né, a gente faz o mal, mas quer colocar a culpa só em outro. E aqui o homem transfere isso para a mulher, que deu por companheiro, ela deu da árvore e ele comeu. Mas veja, o mal, né, foi uma escolha também do homem, né, que poderia recusar. Poderia recusar, mas ele corrobora. Tá? E aí disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi.
Então, meio que o homem passa a responsabilidade para a mulher passa a responsabilidade para a serpente. Essa é a primeira vertente, gente. Né? A gente não pode deixar de falar ela, porque é um processo muito comum, a gente querer eximir de nós a culpa de ter praticado o mal e colocar em outra pessoa. A segunda vertente, que tem a ver com a abordagem que nós estamos fazendo, é o quê? O reconhecimento de como se deu o processo do mal. Então, o homem reconhece, né? Então, a razão, o homem, reconhece que foi o sentimento que induziu a razão a pecar. Ou seja, que o mal começou através do sentimento. E aí, começou através do sentimento como? Por meio de uma tentação vinda da serpente. Então, quando a gente fala que homem, mulher, né, a gente está falando do mesmo ser que pensa, que raciocina que, por causa do seu sentimento impuro, ele caiu em uma tentação. E veja a palavrinha aqui, enganou, foi enganado. Reconhece o que foi enganado. E o mal é isso. O mal é engano. Quando nós praticamos o mal, nós somos enganados, se tem alguma tentação, estamos nos enganando quando fazemos e estamos, né, cometendo um engano. Por quê? Não tem o mal, não é a lei de Deus. Então fazer o mal é engano, é ignorância, é uma inocência também. Não no sentido positivo da pureza, mas é uma inocência de não pensar, né, nas consequências dos atos. Então aqui a gente vê, né, uma consequência do mal, depois que praticamos, que é o quê? A nossa consciência, né, que tem a lei de Deus, a nossa consciência começar a cobrar, a gente começar a pensar então. Veja que a razão foi inoperante para evitar o mal, só que a consciência é lei de Deus. Então, essa razão é convidada a pensar, né, depois que comete o mal ali. Por não ter pensado e evitado, ela passa a pensar depois do mal feito, porque vai ter um processo de reparo, né? Então é preciso reconhecer que fez o mal. Alguém quer comentar algo? Continua então. O Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Aqui então, gente, começa a consequência, né, do mal, de uma forma geral, né? Senhor Deus de novo, ou seja, Deus da maneira que nós concebemos, mostrando, né, que aquele que induz o outro a fazer o mal, no caso aqui a serpente, ele também tem consequências do mal, do mal que foi feito. Ele vai precisar reparar, né? Sobre o teu ventre andarás. Interessante, né? Porque não existe nenhum indício de que a serpente em algum momento caminhava em pé, né? Ou com quatro patas. Ela sempre rastejou. Então, aqui, né, quando fala sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias, está mostrando a consequência daquele que quis o mal, né? É o que? O corpo, né? Ou seja, toda a extensão do corpo no pó da terra, né? Porque a serpente é isso, toda a extensão do corpo dela está no pó. Ou seja, ela está imersa no materialismo. Isso é uma consequência, não é um castigo, né?
Por quê? É Senhor Deus, é o Deus de consciência, da consciência. Pó comerás todos os dias da tua vida. Veja, quando fala tua vida, né, tá mostrando não a vida que Deus colocou, mas aqui não é da vida, é da tua vida. É da vida que você escolheu ao induzir o outro a fazer o mal. É uma vida, então, material. E a consciência também, ó, porém inimizade entre ti e a mulher. Então, essa consciência, né, fica claro o que é a consciência, porque mostra uma característica muito humana também de inimizade, né, de um que prejudicou o outro, isso vira uma inimizade, quando na verdade a gente precisa buscar a reconciliação. Porém, inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e sua semente. Algumas traduções aqui falam entre teu filho e entre os filhos dela e os seus, alguma coisa assim. Então está falando aqui de semente, né, de origem. Então é algo assim, é uma inimizade que não é só pessoal e momentânea, ela vai também em relação ao futuro, né, a semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. Quando tem inimizade, a gente fere o outro, né, onde a gente alcança. No caso, a serpente alcança o calcanhar da mulher. E a mulher, o mais fácil de acertar a serpente é pisando, né, na cabeça. Então aqui é o alcance, né, que pode ocorrer aí nesse processo de inimizade. Lembrando sempre, né, gente? Senhor Deus, né, é consciência, não é o Deus, não. Porque Deus não castiga, né, não traz nenhum tipo de vingança. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha só, a gente só multiplica aquilo que já existe. Quando a gente multiplica qualquer número por zero, é zero, porque o zero não existe. Multiplicar, então, a dor, significa que já tinha uma dor inicial, e essa dor inicial foi colocada pela própria mulher, quando ela pecou. Né? Então, aqui, né, essa dor é multiplicada no sentido de que já teve um problema na primeira vez porque pecou, então já teve ali, já perdeu momentos da vida porque pecou, e isso vai ser multiplicado porque vai gastar tempo depois para repor, reaver, reajustar com a lei de Deus. Com dor darás à luz filhos. Né? As suas ações, aquilo que você cria depois de fazer o mal, já é num processo de dor, porque não está no estado de pureza que Deus colocou. E esse dará à luz filhos aqui também é reencarnação. E o teu desejo, né, como consequência, então. O teu desejo, mulher, né, que no caso aqui é o sentimento, será para o teu marido e ele te dominará. Ou seja, é um processo natural que no futuro, depois de dor, de reencarnações, o homem, né, a razão, domine o sentimento, para evitar que peque novamente. E a Adão disse: porque deste ouvidos à sua mulher, ou seja, escutou o sentimento, e comestes da árvore que te ordenei, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Isso aqui é o quê? Trabalho. Vai ter que fazer mais. Vai ser doloroso. Por quê? Não fez de acordo com a lei de Deus.
fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, se não faz, né, aparece dor. Veja que Deus não pune, gente, porque ele ainda não proíbe, né, o alimento. Vai ter oportunidade ainda de buscar o alimento, de evoluir, de crescer, mas vai ser com dor, porque desviou da lei de Deus. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Né? Então, essa terra, né, a partir do momento, essa terra aqui representando o campo de trabalho, a partir do momento que faz o mal, como consequência também surgem expiações, provas, momentos difíceis, de dor, né? Lembro a mensagem aqui de Santo Agostinho, né, que fala para nós que a vida é como se fosse mil nadas, né, e como picadas de alfinetes, lembrei dos espinhos aqui, que vão nos machucando, né? Isso tudo é consequência da nossa ação no mal. No suor do teu rosto comerás o pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Então, suor do rosto, né? Trabalho para ter o alimento até que desencarna. Pode ser desencarnação, né? O morrer mesmo, ou pode ser até voltar à origem. Isso aqui já é uma perspectiva de voltar à pureza, porquanto, né, foi criado do pó e ao pó retornar, voltar naquele estado de pureza, então, depois de suor, trabalho, isso tudo porque fez o mal, não seguiu a lei de Deus. E chamou Adão, a razão, né, deu o nome à mulher de Eva, aquela que dá vida, porquanto era mãe de todos os viventes. Ou seja, a consciência, né, o raciocinou, né, e viu que aquele sentimento que era impuro, ele precisava da vida, porquanto era mãe de todos os viventes. Aqui a vida, então, iniciando, né, através da ideia de que precisa voltar a fazer o bem, e isso se dando também através de reencarnações. Mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Veja que o homem e a mulher cose para eles, né, roupas com folhas de figueira. Figueira aqui, né, gente, folhas, né, remetem ao princípio inteligente habitando ainda no vegetal. Então era como se voltasse 2 passos no nível evolutivo, né? E aqui, ó, Deus cose para eles, né? Aí é o Senhor Deus, ou seja, consciência, para Adão e a mulher, túnicas de pele. Ou seja, essa consciência viu que o pecado se deu através do sentimento. E onde que começa as primeiras impressões de sentimento? Quando o princípio inteligente ainda está nos animais. Lá começa a desenvolver muito, de uma maneira muito discreta, o sentimento. Então, a consciência reconhece que, né, essa lei de Deus que está na consciência, reconhece que nosso sentimento, né, se tornou impuro e ele precisa voltar a um estado de pureza. Veja que quando agimos, né, quando reconhecemos a lei de Deus, a gente também consegue dosar melhor os nossos atos. E disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden,
para lavrar a terra de que fora tomada. Esse conhecimento do bem e do mal, nós já discutimos, gente. Deus não proíbe ou não é ciumento ao ponto de não querer que nós tenhamos conhecimento. É porque o conhecimento do bem e do mal a gente não precisava dele. Né? A lei de Deus que nos foi apresentada é a única verdadeira para a felicidade e indica tudo que a gente deve fazer e deixar de fazer. Então a gente não precisava conhecer o mal. Né? O problema aí foi conhecer o mal, porque quando eu conheço o mal, o mundo que era bom, único, criado por Deus, se torna um mundo dual, bem e mal. Tá? Então, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Isso aqui é interessante demais, porque olha só, estando impuro, nós não podemos tomar da árvore da vida e viver eternamente. É a questão do merecimento. Aqui lembra, né, a passagem lá da parábola do festim de bodas, que um lá não estava com a túnica adequada, mas queria participar do festim. Ele foi lançado para as trevas exteriores. Aqui o homem e mulher foi lançado para fora do jardim. Consciência o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. Pranto e ranger de dentes. Tinha uma vida maravilhosa no jardim, com tudo próximo, com tudo ali à disposição, um jardim de prazeres, de delícia, e escolheu fazer diferente, não seguir a lei de Deus, consequência. Lavrar a terra, ou seja, trabalhar para reparar o mal. Lançando fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Então, a gente viu lá que o Éden, né, também ele foi feito, o homem foi colocado no Éden a oriente, que era o momento que ele tinha, né, sido criado para lavrar e cuidar do jardim. O oriente nós vimos que é aquele local onde nasce o sol, então é luz, né, constante, e isso aí então luz de Deus. O homem puro foi criado e colocado ali, onde a luz de Deus alcançava. Querubim, né, na escala evolutiva dos anjos, ele é um dos mais próximos ali de Deus. É o segundo, mais próximo. Se eu não me engano, o primeiro são os serafins, alguma coisa assim. Querubins, eles são muito próximos ali de Deus. Então é o quê? Representando aqui o espírito puro, né, que já está na luz, né, já está na luz aí de Deus. Pôs querubins ao oriente e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Essa espada aqui representa a justiça. Então Deus é justo e bom. E a bondade aqui, né, pode ser vista também nesse aqui, ó. Por quê? Como o homem ia lavrar a terra, ia precisar trabalhar, depois de ver a lei de Deus na consciência, né, o homem cose, né, produz ali túnicas de peles, ou seja, mais resistente do que as folhas. Então nenhum de nós é colocado em uma prova sem as condições necessárias. Eles iam sair do conforto do jardim, mas vestidos com roupas ali adequadas para executar a tarefa de trabalho de redenção que eles tinham que fazer. Isso é bondade, espada representa justiça. Para ficar na luz, né, no Oriente, dentro do jardim, precisa estar próximo de Deus. E isso aqui representa os querubins, que são espíritos puros. Mas veja, o homem estava próximo de Deus mesmo sem ser espírito puro. Espírito puro, né, evoluído. Quando ele foi criado e conservava a pureza inicial da criação, também estava ao oriente, no jardim. Ou seja, estar
em conexão com Deus, estar na luz de Deus, não depende de evolução espiritual. Depende de sintonia com a lei de Deus. Gente, finalizamos então o capítulo 3, né, no tempo aqui certinho. E aí nós vamos então na outra semana fazer o capítulo 4, que eu achei que daria para começar, mas como eu disse, o capítulo 3, ele tem muita coisa aí, porque fala para nós sobre o mal, né, e o mal é uma coisa ainda bem comum, né, no ser humano. Então a gente precisa mesmo passar com cuidado, né? Nós ficamos alguns meses aí falando do capítulo 3, né? E aqui a gente passou um resumo em 2 encontros, só para a gente conseguir prosseguir depois. Hein? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Tiago, vocês falam, né, que Deus ama nós todos igual, né? Que a gente tem mania de achar, né, que porque eu estou fazendo isso, Deus me ama mais do que o que está lá de trás das grades. Não, o amor de Deus é igual para nós todos, né? Exatamente. E através do Gênesis a gente descobre tudo, né? Sim. É impressionante como que o texto escrito há 3.500 anos atrás casa com muita coisa de hoje. É maravilhoso. E aí, né, mesmo esses atrás das grades, esses que cometem o mal, né, assim, esse mal que espanta mais, né, todos filhos de Deus, equivocados, filhos de Deus, e que quando for colocado à prova, né, para reaver esse mal aí, vai ser com as condições adequadas para passar pela prova. Ou seja, Deus vai dar todas as chances, mas dentro desse padrão de bondade e de justiça. Mais alguma coisa, gente? Nós vamos então encerrar por hoje o nosso estudo, agradecendo a Deus, aos benfeitores amigos, pelas orientações, intuições, por esse banquete espiritual que nos servimos hoje. Que o Senhor abençoe, Pai, todos os irmãos que sofrem, que o Senhor abençoe todos os locais onde há confusão, onde o mal impera, onde falta muitas vezes a luz. Que o Senhor ilumine, Senhor, a cada irmão, que essa energia positiva, curadora, que sentimos nesse momento, possa chegar até os corações que sofrem e auxiliar os nossos irmãos a retomar o caminho do bem e da paz. E quanto a nós, Senhor, dotados deste conhecimento, possamos ter boa vontade e fé para seguir em frente. Que assim seja. Gente, até semana que vem. Fiquem com